pessoal, bem-vindo à nossa live de hoje, uma live uma semana após o primeiro turno, 2 semanas antes do segundo turno, para a gente fazer um pouco da avaliação desse período de segundo turno, que foi o primeiro, que nos espera nesse segundo turno, a nossa avaliação. Então hoje estamos aqui sozinhos, agradecer a vocês que estão nos assistindo e vamos tratar sobre nosso tema de hoje, que é um pouco do que foi o primeiro turno, o que pretende ser o segundo, mas antes de qualquer coisa eu queria tratar sobre um tema importante, uma pauta importante nesse segundo turno, que é a violência contra a militância, contra os eleitores e eleitoras de Haddad, do setor progressista, vem sofrendo. A gente tem mais de 100 casos no Brasil de algumas semanas para cá de assassinatos, de violência física, verbal, simbólica, de todas as violências contra militantes da candidatura de Haddad no segundo turno e contra a militância do setor democrático progressista no primeiro turno. E essa semana, uma boa noite, agradecer a presença de Paula Munique, nossa companheira de todas as lives, secretária de Juventude do PT de Jiquié, e que é parte, protagonista nesse primeiro momento. Joel Sonoff, boa noite, companheiro, que é sobre a violência contra a nossa militância. Então, Paula Munique, que é a secretária de Juventude do PT de Jiquié, junto com outra militante do campo progressista da esquerda, estudantes da Universidade do Sudoeste da Bahia, foram essa semana violentadas, as duas de moto, voltando de suas atividades diárias, voltando para casa, foram violentadas, tentaram derrubar companheiras em moto essa semana com camisas ou com adesivos de candidatos da esquerda por militantes e eleitores de Bolsonaro. Então queria aqui primeiramente deixar essa nossa denúncia contra atitudes lamentáveis na política nacional, que é a violência física contra pessoas que pensam diferente. Então, a Paula Munique, junto com outra companheira que não tem a autorização de falar aqui o nome, tentaram derrubar companheiras que estavam em motos essa semana por estar com adesivo, com camisas que apontavam outro caminho para o Brasil que não seja apontado pelos eleitores e pela candidatura de Bolsonaro. Então, eu queria aqui deixar essa denúncia, uma grave denúncia contra essas pessoas que, infelizmente, Bolsonaro tirou da caverna do ódio, sentimentos mais vis, mais animalescos, no sentido pejorativo do animalesco, essas pessoas vêm apresentando. Então, eu queria nesse primeiro momento deixar esse repúdio, essas atitudes tão lamentáveis e tentar agredir companheiros que pensam diferente. Então, infelizmente é isso, estamos tentando há muito tempo derrotar esse fascismo que as pessoas vêm alimentando por ódio a partidos, a campo ideológico, a qualquer outra pauta, mas que ao mesmo tempo mostra um aceno e dá uma validade a um discurso reacionário, conservador, preconceituoso, a um conjunto de tantos outros grupos sociais que vêm tentando sobreviver, resistir, viver na sociedade, e que agora a gente tem uma candidatura à presidência alimentando e reafirmando a violência contra essas pessoas. Então essa é a nossa fala inicial. Quero agradecer também a Márcio Gardel pela presença, Paula Munique, Joel, que já falei aqui, Joelson, entre outros companheiros, e Paula Munique manda aqui a mensagem: não conseguiram alcançar o objetivo, que era nos agredir fisicamente, mas conseguiram nos violentar psicologicamente. Então, Monique
que foi uma das agredidas essa semana em Jequié, que teve segunda-feira, domingo para segunda, um assassinato. O companheiro Moa, ou Moá, né, capoeirista, produtor cultural de Salvador, que foi agredido e morto, né, por esse grupo fascista que segue o candidato Bolsonaro e que infelizmente em Jequié agrediram duas companheiras nossas, lésbicas, estudantes, jovens, que infelizmente, né, civis e militares, que infelizmente vem agredindo pessoas que pensam ao contrário, né? E eu espero que eu e você que está assistindo nunca passe, né, por um transtorno, por uma agressão física e mental como é que está essa que algumas companheiras, alguns companheiros nossos no país está passando, por pensar diferente, porque eu queria um país com mais justiça social, com mais direito, com mais igualdade, menos violência sem querer armar as pessoas para resolver os problemas. Então, né, aqui deixar nosso sentimento de lamentação pela ocorrida essa semana e nos solidarizar as companheiras e dizer que estamos unidos e unidas contra o fascismo, contra o racismo, a LGBTfobia e todos os preconceitos que esse setor tão baixo da sociedade vem tentando aglutinar forças para ganhar uma eleição presidencial, né, no maior cargo do país, e que, se depender de nós, toda a energia que nós temos será destinada para combater esse tipo de prática tão excludente que nós temos. Então, deixar aqui um abraço para meu Denise Cunha, nosso secretário de mulheres do PTG, que é Léo Sandes, nosso companheiro do teatro, né, Luciano Medina, companheiro nosso da campanha, nosso companheiro Ciro Gomes, que segundo turno está conosco com o Haddad, entre outros e outras, né, que vem nos assistindo. Então é isso, para a gente iniciar esse nossa nota de repúdio contra essas agressões, contra eleitores e militantes da esquerda com progressista, em Jequié, né, Paula Monique e outra companheira da UESB, estudante da UESB, foram agredidas essa semana. Então, vamos agora iniciar nosso papo sobre, né, essa eleição, uma eleição complexa, uma eleição que se mostrava muito tranquila para o campo progressista e que aos poucos foram dificultando, né, aos poucos, após, na minha avaliação e a avaliação de outras pessoas, após a facada lamentável de uma pessoa com transtornos mentais comprovados psicológicos, né, comprovados cientificamente, com transtornos psicológicos, um ex-militante do campo progressista que viu em Bolsonaro uma ameaça aos negros, às negras, às mulheres, aos setores marginalizados, que tentou fazer justiça com a própria mão, aquilo que nós denunciamos todos os dias, do campo oposto, que pretende fazer isso, né, acabar com a violência sistêmica e estruturar nosso país com as próprias mãos, armando jovens, adultos, idosos, inclusive crianças, né, que essa campanha oposta nossa propõe. Que lamentável, né, tentou assassinar essa pessoa, esse candidato, o Bolsonaro, que não tenho problema de citar o nome dele, um fascista, um racista, um preconceituoso, e que ele, após essa atitude lamentável dessa pessoa, um mineiro que tentou assassinar esse candidato, ele teve, né, toda uma comoção de setores sociais que levaram ele a um patamar superior e com isso, na última semana, antes do primeiro turno, o voto útil, que um setor queria o campo da esquerda, não teve, mas que existia no campo da direita. Desidratou a candidatura de Marina Silva, desidratou a candidatura de Geraldo Alckmin, principalmente, e levou a Bolsonaro, né, ao segundo turno com a votação expressiva, e que todos os progressistas, todos os democratas desse país, de Jequié da Bahia, têm o compromisso de derrotá-lo. Não derrotar um homem, mas derrotar ideias, né, que ferem a democracia, que ferem o Estado Democrático de Direito. Então, você que está assistindo pode mandar as perguntas, suas participações, contribuições, críticas, para que a gente faça um debate rico e democrático aqui na nossa live de hoje. Uma live que
A gente já tinha uns 3 semanas que não fazia, por conta de agenda da campanha. E hoje deu uma folguinha, a gente, né, deixou um tempinho para fazer esse papo com vocês. Então, o segundo turno, já na segunda semana, na primeira semana, né? Inicia agora a segunda semana hoje. Está colocada com algumas pesquisas públicas apontando diferenças entre 8% e 16% a partir, né, das instituições, dos institutos de pesquisa, pesquisas internas de candidaturas de partidos, mostrando diferenças entre 8% e 10%, né, entre os candidatos. Amanhã tem uma pesquisa, acho que me parece que do Ibope Datafolha, que pode não nos dar uma segurança do que está, como está posto, mas apontar um retrato a partir do que esse instituto pôde tirar, a partir da metodologia do como está as eleições no dia de hoje. Então, vou mandar um abraço aqui também para Verônica Carvalho, Haroldo Fernandes, companheiros e companheiras da Resistência Democrática, e que eu espero muito que esses números, né, voltem a mudar no sentido de garantir que candidaturas que de fato não apelem para os sentimentos mais vis da população, sentimentos mais vestígios da população e sentimentos nobres da população também, que é o sentimento de garantia de segurança, de emprego, de saúde, de trabalho, escolha, né, esse caminho fácil, aparentemente fácil, mas que na prática a gente sabe que não é de garantia de direitos que nós temos. A gente tem um país continental desigual historicamente, e nós conseguimos uma experiência de governo com a participação popular, das organizações sociais, não tanto que nós queríamos, mas tivemos, né, uma parcela disso, e que a gente viu a mudança da vida dos brasileiros e das brasileiras acontecerem, e não vai ser com mais força militar, né, com mais privilégio para alguns, né, e sacrifício para outros, que nós vamos mudar a vida dos brasileiros e brasileiras. Então, esse é um dos chamamentos que nós temos nessa noite de hoje a fazer. Ainda faltam, de hoje a 15 dias as eleições, ainda faltam 14 dias para as eleições, e todos que assistem são pessoas que eu conheço, que eu tenho, né, uma relação pessoal ou não, mas que a gente tem um contato e sabe do compromisso com o Brasil mais justo, mais igual, mais igualitário, né, e respeitoso, não tolerante, mas respeitoso. E eu quero fazer um chamamento aqui para que todos e todas, nas redes sociais, nas ruas, no trabalho, na igreja, no bar, em qualquer espaço, a gente faça um debate, né, um debate que precisa ser feito em qual Brasil queremos. O programa de Haddad, o programa escrito, tem 63 páginas, importante leitura de todos e todas. O programa de Bolsonaro é um programa de 80 páginas, mas que são tópicos bem simples e bem rasos, né, como é a candidatura de Bolsonaro. Seria bom que a gente lesse os dois programas para fazer um contraponto, para apresentar o que nós temos na candidatura de Haddad, né, a oferecer, o que a candidatura do Bolsonaro tem a oferecer para os setores dos trabalhadores, da classe média trabalhadora, da classe média tradicional, mas também trabalhadora, dos empresários, pequenos, micro e médio empresários, que precisam desse tipo de Estado, um Estado não grande demais, nem pequeno demais, mas um Estado necessário, e que a gente precisa, né, manter um governo, não esse que está posto, um governo neoliberal, um governo imperialista, privatizante, que é, na minha opinião, um governo, se Bolsonaro for eleito, de antessala do inferno do governo de Bolsonaro. Eu sinceramente acredito que, né, nós temos ainda uma porcentagem de chance de ganhar essa eleição. Então, um abraço aqui, Ivana Rodrigues também, você está assistindo a gente em São Paulo, de Itaúna, deixa um abraço. Mas que a gente tem uma chance pequena,
sinceramente, mas temos, né, de virar as eleições, de chegar no segundo turno, ganhando as eleições, provando que o medo, a hipocrisia, a demagogia, o preconceito não são sentimentos da maioria do brasileiro, e que os problemas que nós temos historicamente, né, nós vamos resolver a democracia. Não vai ser com violência, não vai ser com opressão, que não vão resolver nossos problemas. Nós já passamos por momentos opressores de ditadura e não resolvemos nenhum problema. Os nossos problemas começaram a ser resolvidos no processo democrático, pós-ditadura, e é esse chamamento que a gente vem fazer aqui nesse primeiro momento. Então, as eleições estão dadas, a campanha de Haddad nas redes sociais está melhor que o primeiro turno, tem mais material, tem mais peças para a gente compartilhar, dialogar com nossas famílias, com nossos amigos. Recurso físico, não é material físico, desculpa, material físico. Temos poucos, o recurso financeiro destinado aos trabalhadores nesse segundo turno é um recurso muito pequeno nacionalmente, comparado à necessidade de material, de viagens do candidato, da candidata a vice, e de material é um valor muito pequeno, e que cada cidade, cada comitê, que cada município vai ter que se desdobrar, os democratas fazerem a organização nos seus municípios para que a gente reproduza material e, né, divulgue nossas ideias, nossa plataforma, a plataforma que tem proposta no segundo turno, marcada pelo canto de Boulos, pela candidatura do nosso companheiro Ciro Gomes, também da Marina Silva, né. É importante se cumprir esses companheiros que disputaram o segundo turno e que estamos unidos, unificados, com uma ideia, né, de unidade, que é garantir a democracia. Ciro, Marina, né, e outros companheiros candidatos podem disputar esse 2022, mas só poderão disputar 2022 se existir eleição em 2022. Então, para isso, a gente precisa, né, garantir que as eleições aconteçam, 2018, que aconteça em 2022, que o Estado Democrático de Direito seja garantido em nosso país, para que Ciro, Marina, Alckmin, Amoedo e outros candidatos tenham garantido, né, esse espaço, esse momento, e com a população que tiveram, né, agora em agosto, setembro e outubro de 2018. A gente em Jiquié, fazer um pouco do lado de Jiquié, a gente que o Jiquié vem tendo, né, algumas atividades menores, atividades maiores, mas que precisa, né, da participação de todos os setores que não concordam, não primordialmente concordem com o PT, com o Lula, com o Haddad, né, mas que discordem da plataforma, do programa de governo apresentado pelo Bolsonaro. Então, são atividades que vão essa semana se intensificar, atividades em bairros periféricos, em condomínios Minha Casa Minha Vida, que a gente vem, né, tentando dialogar com o povo, um povo que infelizmente uma parcela da sua população influenciada de forma lamentável pelas correntes de WhatsApp, de Facebook, mentirosas na maioria delas. Aqui são verdades, a gente debate, discute, mostra nosso ponto de vista, mas na maioria das vezes, 99%, são correntes mentirosas, que não condizem com a realidade. Nossos governos já passaram, o nosso programa de governo, com o perfil do nosso candidato, nossa candidata vice, e que as pessoas ainda estão em dúvida. Tem muita gente em dúvida hoje nessa eleição, né? Mandar aqui uma boa noite a Renildo dos Santos Braz. Então eu queria destacar isso. Eu acho que uma pesquisa da Datafolha, que saiu quarta ou terça-feira dessa semana, aponta que 18%, 12% dos eleitores, das eleitoras de Bolsonaro
decidiram o seu voto no domingo, né? E 18% no sábado, ou seja, nós temos 30% dos eleitores de Bolsonaro. O candidato teve 46%, ou seja, 46 vezes 30%, né? Dá 4 vezes 12, dá mais ou menos aí quase 15% dos eleitores de Bolsonaro decidiram o seu voto nos últimos dias. Nos últimos dias que eles identificaram as fake news, as mentiras nas redes sociais. E quando a gente estava preocupado em garantir fiscais para que as eleições aconteçam tudo tranquilo, a gente fez a atividade no final da campanha, né? Eles estavam preocupados em destilar mais ódio, mais, como a gente diz, né? Mais veneno. E eles garantiram 30% dos votos deles, né? Nos últimos 2 dias de primeiro turno, no sábado e domingo. Então é uma informação importante para que a gente, democratas, se prepare para o segundo turno e que estejamos vigilantes todos e todas, para o segundo turno, para sexta, sábado e domingo, nos organizando e participando da vida política e social da nossa população, para que não aconteça como no primeiro turno. Um candidato frágil, né? Um candidato, para não dizer outras palavras, frágil, desqualificado, né? Que não consegue organizar 1 minuto de frase sem xingar alguém, 1 minuto de frase sem apontar proposta, mas se esculhambar, dizer o que está errado, sem apresentar soluções, e que está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, é um desafio nosso, Luciano Medina, você como democrata, Adalberto, nosso companheiro contemporâneo mais antigo, não sei se está em conquista, onde anda ainda, mas vou mandar um abraço para você, querido. É um compromisso nosso nessas 2 últimas semanas que a gente dialogue com a nossa população para que essas fake news sejam desconstruídas, para que a gente consiga ir nos bairros, nas casas das pessoas, conversar com cada um, mostrar os planos de governo, mostrar o que nos espera se a gente perder essas eleições, né? Então existe uma divergência ideológica não, mas programática entre Bolsonaro, o seu vice e o seu posto piranga, como ele diz, né? Que é o Paulo Guedes, possível ministro da Economia, entre suas propostas econômicas. Então, Bolsonaro, que tem uma proposta econômica lamentável, horrível, muito ruim para a classe média, os pequenos empreendedores, micro e pequenos empresários, e para os trabalhadores e trabalhadoras deste país. Eles, né, e elas, a sua campanha, organizam um conjunto de mentiras, de fake news, de cortinas de fumaças para esconder a sua realidade, a realidade do seu programa, que é fazer uma distribuição de renda zero. Então aquele nossa proposta de continuar a ampliar a nossa distribuição de renda e desigualdade social acabaria com essa candidatura eleita, que eu acredito que não vai acontecer, mas que a gente precisa denunciar e precisa mostrar para as pessoas. Uma candidatura que aponta com o seu projeto de ministro da Fazenda, né? O Paulo Guedes, que faz parte do Instituto Milênio, que tem relação com os Estados Unidos, com os Estados Unidos e com todos esses grupos neoliberais, que diz que os trabalhadores que ganham salário mínimo acima, ou seja, quem ganha R$970, a quem ganha 100 mil reais por mês, 1 milhão por mês, vai pagar imposto de renda de 20%. Então você que está nos assistindo, que ganha R$1.000, 20% de R$1.000, dá R$200, né? No ano posterior que você vai ter que pagar, ou de vez ou dividido, em imposto de renda, porque a candidatura de Bolsonaro é uma candidatura neoliberal, é uma candidatura que não enxerga as desigualdades sociais e quer tratar os ricos e os pobres da mesma forma, que quer colocar na conta dos pobres, trabalhadores da classe média, uma conta
que é de todos nós, mas principalmente dos ricos, na conta desses trabalhadores de classe média, e pagar 20%, né, do imposto de renda. Então as pessoas não estão, nem todos estão atentos a isso, e aí se banando com esse negócio de kit gay, que eu quero falar sobre isso daqui a pouco, se banando com a questão de aborto, se banando com aquilo que o pastor, que a pastora fala, porque algum líder religioso apontou, porque alguém no grupo da família disse que a gente ia fazer, e que esquece que ele disse, o seu grupo econômico diz que, né, seu grupo econômico da sua candidatura diz que vai acabar com um terço de férias, vai acabar com o 10º salário mínimo, e que vai taxar em 20%, né, todos os trabalhadores desse país em imposto de renda. Então, as pessoas que recebem 1.900 até R$ 2.000 por mês são isentos, 1.900 e pouco são isentas, e estão hoje na mira da Receita Federal para, a partir de 2020, pagar um imposto de renda de 20% em cima dos seus rendimentos, porque um candidato que finge trabalhar para o pobre, que finge trabalhar para a classe média, que finge para trabalhar para o povo que não aguenta mais o que está ali, porque ele finge ser o que ele não é, né? Ele percebeu que as pessoas estavam com uma certa desconfiança, com descrédito com a política dita tradicional. Um cara, né, um deputado, um senhor, que há 28 anos, a minha idade, eu sou de 3 de dezembro de 89, né? Então desde 90 que Bolsonaro é deputado, e ele não produziu nesses 28 anos quase, que vai fazer agora esse ano, nenhuma ação efetiva para o brasileiro. Ele e o filho dele que teve milhões de votos em São Paulo, e aí eu queria lamentar as mensagens, as postagens, os cards, o sentimento de xenofobia dos eleitores de Bolsonaro, do Sudeste, do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, contra nós nordestinos, e que elegem Tiririca, sem nenhum preconceito com Tiririca, mas que elege Tiririca na votação que elege Joyce Hasselmann na votação que elege, Jânio Pascoal, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, o candidato é esse, Mamãe Falei, do Democratas, né? E o Frota, com milhões de votos, vem falar de nós nordestinos, que elegemos uma bancada, em sua maioria, pessoas ligadas ao campo democrático, não necessariamente ao campo progressista, mas ao campo democrático, que tem no Centro-Sul eleitores, né, infelizmente elegendo pessoas que vão chegar lá e vão defender os interesses dos grandes latifundiários, dos grandes da grande mídia, dos grandes empresários, dos planos de saúde e de todos os serviços que, teoricamente e pela Constituição, precisaria ser público e gratuito de qualidade para todos nós, e que aos poucos estão privatizando, e que as pessoas não estão percebendo, né, que toda essa cortina de fumaça é para esconder os seus reais interesses em acabar com os serviços públicos, privatizar. Eu já tomei posse, que assumo dia 30 de outubro, tomo posse, né, assumo as aulas em Minas Gerais, professor de Sociologia. Lá em Minas Gerais, inclusive, tem uma disputa de segundo turno entre a Anastasia, um ex-governador, atual senador, que teve 900 e poucas pedradas fiscais e que foi o relator do impeachment de Dilma para o segundo turno. E no outro lado está Romeu Zema, um empresário milionário que tem um programa que é do Partido Novo, o Partido dos Empresários, dos Ricos, e que está numa disputa lá entre o neoliberalismo e o neoliberalismo agudo em Minas Gerais. E eu, como professor aqui do Estado, a partir de agora, lamento muito, porque o candidato que está à frente é o Romeu Zema. Ele tem, toca uma porcentagem à frente pela rejeição de Anastasia, mas que as pessoas estão votando
né, contra alguém e não estão pensando em quem vai colocar lá. Está só votando contra alguém. E uma das propostas, vou dizer aqui, uma proposta de Romeu Zema para a educação de Minas, é só para a gente olhar um reflexo nosso nacionalmente, é deixar de investir em educação pública para destinar recursos à educação pública para as escolas de Minas Gerais e para que setores dos estudantes de escola pública fossem para a escola particular. Então você imagina aí um aprofundamento da desigualdade na nossa educação entre os filhos dos ricos e dos pobres, entre alguns meninos e as meninas que tivessem, por acaso, um desempenho melhor, fosse para a escola privada, que tivesse, né, mais instrumentos, mais mecanismos, mais condições de estudar, e que a gente vai criar um fosso ainda maior no nosso país, desigualdade social, desigualdade educacional. Então, lá em Minas, em Bahia, elegemos o Rui Costa, que nós precisamos melhorar o governo de Rui em alguns setores, no conjunto, no geral, é bom, mas que tem algumas falhas que no segundo momento a gente precisa melhorar, principalmente com o presidente aliado ao governo Rui, né? Então, o Rui Costa governou a Bahia com Dilma no segundo mandato, com dificuldade de governar financeira, e depois com o tempo, né, desde 2016 até aqui, e fez um bom governo. E todos nós que votamos em Rui Costa governador precisamos, nesse segundo momento, no segundo turno, eleger e fazer campanha para Haddad, para que o Rui Costa tenha um presidente alinhado, né, alinhado e aliado com um país e os estados autônomos, garantindo o pagamento do salário público, aumentando o salário mínimo, o salário de cada funcionário e garantindo serviços públicos que o Estado precisa garantir, como a educação, saúde, segurança, infraestrutura, incentivo ao emprego e renda, e que a gente teve dificuldade de fazer isso porque tinha um Temer, aliado de Cunha, de Aécio, de Bolsonaro, na presidência da República. Então a gente não pode esquecer também desse detalhe. Então, né, para finalizar, Minas Gerais passa uma situação difícil, esse antipetismo, o candidato, uma eleição que iria para o segundo turno, Fernando Pimentel do PT, atual governador, teve dificuldade de pagar as contas, que teve dificuldade de investir por conta do boicote também do governo federal, da mesma forma que a Bahia teve boicote do governo federal, aqui aliado com a CM, em Minas aliado com a Aécio, com a Anastasia, né, e o PSDB, o PMDB de lá. E a gente, na Bahia, encerramos aqui o discurso do primeiro turno, graças a Deus, mas que lá, em outros estados, a gente vê uma disputa da centro-direita com a direita e a extrema-direita, né, reinando. Eu queria também lamentar que a segunda bancada da nossa Câmara de Deputados, com 52 deputados, seja a Câmara do PSL, a bancada do PSL, Partido Social Liberal, um partido que até um dia desses só tinha um deputado, e que hoje tem 52 deputados, que inicialmente, ou que de último momento, abraçou a campanha de Bolsonaro, e nesse sentimento anti-povo, anti-nação, né, anti-PT, anti-Lula, anti-esquerda, anti qualquer coisa que represente justiça social nesse país, chegamos. A história vai nos mostrar que nós erramos em 16, erramos em 18, e espero que esse erro de 18 não seja um erro tão profundo com a eleição de um presidente racista, fascista, que vai garantir os interesses e privilégios dos ricos em detrimento da vida digna dos pobres, da classe média, mas está posto, né? O povo elegeu uma bancada conservadora pior do que nós temos hoje para a legislatura 2019-2022, que a gente precisa eleger Haddad e pressionar nas ruas, né? A luta não será até dia 28 de outubro, será todos os dias até 31 de dezembro de 2022, para garantir um governo de Haddad alinhado com o seu programa, garantir o seu programa de ensino de renda, garantir de mais escolas públicas, educação básica, educação tecnológica, ampliação das universidades, ampliação dos empregos formais e de tantos outros, né, direitos que nós temos e que não estão garantidos por governos neoliberais que vêm nos governando, que é
No caso do Brasil, o Temer em alguns estados, no caso da Bahia não, mas os estados também tem governos neoliberais como São Paulo e tantos outros que vêm passando por dificuldade. Eu espero muito que o Brasil não faça, né, o que já fez lá atrás com o Collor, com o Fernando Henrique, principalmente com o Collor, que elegeu um governador, um presidente, desculpa, sem alinhamento com as demandas do povo brasileiro. Então, nossa amiga Patrícia mandou aqui a mensagem, Alexandre Ribeiro Silva, nosso companheiro de Itajuru Liderança, né, importante, manda aqui um abraço, 13 neles. Patrícia fala: Caio, a impressão é que não iremos escolher um presidente e sim um líder religioso, estamos caminhando para um país radical. Então, Patrícia, Ana Lúcia Caires, companheira secretária de Direitos Humanos do PT de Jequié, Adriano Andrade, meu amigo, Adriano, que está no norte do país, né, mas que também milita pelo país democrático. Patrícia, infelizmente, desde 2010, de forma mais profunda, a eleição está sendo pautada por elementos morais. Então você tem em 2006 aquele caso do mensalão, do dito mensalão, da AP, no STF o AP 470, né? Que o jornalismo tacanho, entreguista brasileiro chama de privatizante, chama de mensalão, que não existiu mensalão. Eles pedem a eleição em 2006, 2010 e José Serra, candidato a presidente, apela para um debate moralista. Então diz que Dilma era ateia e é a favor do aborto. É um candidato que... Desculpa, gente. É o vizinho aqui nosso que... Enfim. E que o cara, o José Serra, fazia programa eleitoral com imagens de favela no fundo, dentro de estúdios, que não ia pra favela, pra lugar nenhum, mas com imagens, né, toscas de favela, que recebeu uma bolinha de papel na cabeça de Curitiba e foi fazer traumatismo, e foi fazer exame de... como é o nome? De ressonância magnética, raio-x, ultrassonografia, essas coisas todas. E ele começou essa maluquice, essa sanidade de que as pessoas que são candidatas e candidatas precisam estar alinhados com algum setor religioso. E aí disse que Dilma era ateia, que Dilma apoiava o aborto, e que a gente passou 6 anos quase, né, com Dilma presidenta, e Dilma não apoiou nada dessas coisas que eles falaram, não colocou nada em prática disso. Em 2014, o Aécio Neves, o bandido assumido com provas, também fez outros ataques e colocou na sociedade outros elementos tão baixos e desvirtuou a campanha eleitoral. Desde 2010 nós discutimos o Brasil, nós discutimos o que o presidente, a candidata a presidenta, a candidata a presidente, o que ele acha, o que ele é, se ele reza o Pai Nosso, se ele é alguma coisa, e nós discutimos o Brasil. Nós temos 8 anos de discutir o Brasil de forma profunda, porque a direita perde todas as eleições, não tem programa para a maioria do povo brasileiro. Então, para esconder seu programa neoliberal, privatizante, retirada de direitos, como o Temer fez, que era o meu programa de Aécio Neves, um programa parecido, eles ficam inventando essas mentiradas todas que estão inventando agora no segundo turno, no primeiro turno e no segundo de forma mais profunda contra a Haddad, para tentar ganhar a eleição dentro do campo dos costumes, do campo cultural, e não discute o Brasil, sabe? Quem lê o programa de Bolsonaro lamenta muito pelo programa de educação, de investimento, de investimento em infraestrutura, emprego e renda, em educação, em saúde, em cultura. O cara vai acabar com o Ministério da Cultura, vai fundir com outros ministérios, como no caso da educação, vai fundir o meio ambiente com a agricultura. Imagine a raposa tomando conta do galinheiro, né? O meio ambiente precisa ter autonomia para garantir que a produção agrícola continue forte, firme, como nós temos no Brasil, mas que não atinja a nossa garantia de um Brasil equilibrado socioambientalmente, que a gente tenha nossas emissões de gases de efeito estufa diminuídos. E aí o cara quer acabar com o meio ambiente
para integrar a agricultura e colocar lá um grande latifundiário para tomar conta. Isso é um programa horrível que as pessoas não leem, porque infelizmente a maioria da população está preocupado em que minha criança, meu filho de 5 anos não tenha acesso a kit gay, sabe? Que daqui a pouco eu vou tratar sobre isso. Então é lamentável essa eleição. Então, Patrícia, só te respondendo de forma mais objetiva, as pessoas estão, né, é mais ou menos isso, querendo escolher um padre, um pastor para presidir o país, sabe? E Haddad, que é um católico, um cristão, já respondeu de forma coerente e responsável, mas eu, Caio César, acho isso lamentável que um presidente precisa dizer que é cristão para governar um país. O cara pode ser muçulmano, ateu, agnóstico, protestante, católico, budista, qualquer coisa. O que ele precisa é ter um programa de governo. Ele precisa ter, né, o mínimo de experiência, o mínimo de condição para governar um país para todos e para todas. Aqui não é escolha de líder religioso. Infelizmente, em 2010, José Serra inaugurou esse período que Aécio Neves, um picareta, ladrão, com provas, continuou. E vem agora um mentiroso, hipócrita, demagogo, ladrão, Bolsonaro, continuando, né, essa política de que nós temos agora que provar o que somos, o que não somos, o que a gente acha, o que a gente não acha, para governar o país. Então as pessoas não precisam mais discutir saúde, educação, cultura, meio ambiente, política de cultura, não precisa mais discutir nada, né? Só precisa falar que é católico ou protestante para governar um país. Sabe, isso é lamentável. Para mim, particularmente, isso é lamentável. Munique falou aqui acima, deixa eu só pegar aqui. Lembrar que hoje fazem 7 meses que Marielle foi executada. Até hoje não se sabe quem matou e quem mandou matar. E alguns dias, nominado pelo PSL do Rio e o filho Bolsonaro tirou a placa da rua que fazia homenagem a ela. Não, inclusive o Munique. Aquele candidato a deputado que tirou a placa foi o candidato a deputado mais votado do Rio de Janeiro. Uma placa que homenageava Marielle Franco, assassinada com 6 ou 9 tiros na cabeça, a sangue frio, sem nenhum motivo. Claro que você não tem motivo para matar ninguém, mas sabe, um motivo político. Com políticos, vereadores ligados para o MDB, ligados à bancada da milícia e a Bolsonaro no Rio de Janeiro, mataram Marielle. Nós todos sabemos disso. Todas as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam a isso. E que eles estão empurrando com a barriga para não denunciar ninguém, para não prender ninguém, mas nós sabemos quem foi que mandou matar Marielle. E esse candidato a deputado que cortou, que quebrou a placa em homenagem a Marielle, foi eleito com o maior número de votos no Rio de Janeiro. Sabe, para a gente fazer uma análise do que o Brasil está se tornando, do que alguns estados estão se tornando, né, pelo ódio a um segmento foi construído estrategicamente para derrotar uma presidenta, para acabar com uma estatal como a Petrobras, para vender o petróleo e vender a Eletrobras, para acabar com o nosso direito trabalhista, previdenciário, para empresários nacional e internacional ganhar mais dinheiro. Estamos alimentando esse tipo de gente. Estamos colocando num congresso que é um espaço, teoricamente, das pessoas que representam setores sociais, e eles representam. Mas o que a gente lamenta aqui é que esse setor social esteja crescendo a cada dia e que a gente não consiga, até o momento, reverter esse crescimento de uma política baixa, rasteira, mesquinha, do meu umbigo, da minha religião, do meu credo, do que eu acredito para mim. Esquece do que a política tem que ser algo para todos. A política não é algo para mim. A política tem que ser algo para a coletividade, para a maioria, para todos, respeitando a minoria e tendo política de minoria. Então, Monique, né, homenagear aqui nossa companheira Marielle Franco, vereadora do PSOL, inclusive uma companheira que morreu, mas que nunca vai ser esquecida e que o povo do Rio de Janeiro não esqueceu. Elegeu 3 deputadas estaduais, 3 mulheres deputadas estaduais. Ligados ao seu mandato. Assessoras delas que foram eleitas
né, deputados estaduais que vão, desculpa, e que vão continuar a luta da resistência, a luta do povo pobre, periférico, negro, por mais 4 anos. E que Marcelo Freixo, com outros deputados do PSOL, do PT, do PCdoB, do campo democrático no Rio de Janeiro, vão continuar combatendo essas milícias que matam a juventude, matam nosso povo. Desculpa, gente. E que a gente vai, um dia nós vamos retomar a construção de um Brasil sem ódio, sem esse rancor que eu e que cada um de vocês sofrem na família, com os amigos, com vizinhos que foram construídos estrategicamente para retirar nós direitos nossos, e essas pessoas não estão percebendo isso. Lamentavelmente. Desculpa. Mandar aqui um abraço para a professora Anice Ferreira, Anice Mineira, professora da UESB também, fez um doutorado. Fernando Lima, bancário, que a gente se encontra todos os dias nas redes sociais fazendo um contraponto, fazendo disputa de uma forma tão desigual, né, com esses robôs de Bolsonaro, com essas pessoas que não vivenciaram o Brasil da pobreza, da desigualdade profunda, dos privilégios e que infelizmente vem alimentando o Brasil do ódio, o Brasil da desigualdade. E eu, como ativista de esquerda, como professor de sociologia, tenho medo da minha integridade física a partir de 2019, com Bolsonaro presidente. Eu não vou eu vou encerrar o áudio, essa live de hoje. Estou muito emocionado pelo que eu tenho vendo, eu tenho visto, ouvido nos lugares. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu choro assistindo um filme. Então, eu não queria mostrar isso. A gente precisa ter força, ter resistência para até o final dessas eleições e ganhar essas eleições e derrotar esse fascismo. Mas que vai depender de cada uma de nós, diariamente. Fazer política, fazer campanha, conversar com as pessoas nos bairros, na igreja, em qualquer lugar. Para derrotar aquilo que pode cessar nossa voz, cessar nosso corpo, cessar nossa vida a partir de 2019. Gente, desculpa. E Adriano,
Manda mensagem aqui. Eu não sei se a Adriano tá no Acre, mas eu lembro de Bolsonaro no Acre pedindo para metralhar todos os petralhas desse país. Eu sou do PT, você é do PT. Assumo e faço autocrítica dos erros do PT e dos governos liderados pelo PT. E sabemos o porquê o PT errou, né? Pelo sistema capitalista, pelo sistema atual de governo e o sistema econômico e eleitoral praticado, e pelos nossos erros, egoísmos e ambições pessoais, né? Um conjunto de fatores, mas que a gente não pode deixar de continuar na luta. Eu vou encerrar essa live. Queria agradecer a todos, né? Adriano aqui manda uma mensagem importante. Queria agradecer, querido, você, né? Ana Lúcia, companheira nossa, e todos que se assistem, para que a gente continue. Eu trabalho todos os dias, né? De manhã e de tarde, como vocês também trabalham. Tento ali nos intervalos fazer atividade de rua, fazer campanha, ir pra rua, nas redes sociais quando eu posso. E vocês também estão fazendo isso, que eu acompanho. E a gente não pode desistir, a gente não pode deixar com que os sentimentos mesquinhos, a hipocrisia da elite, do setor da elite nacional, né, nos tire do rumo que o Brasil estava sendo dirigido. Que seria dirigido com Boulos, com Haddad, com Ciro, né? Quero um país para todos e para todas, com mais oportunidades, com mais escolas, com mais universidade, com mais títulos federais. E que a gente corre o risco, se a gente não for para a rua, se a gente não conversar com o povo em Minha Casa Minha Vida, não conversar com o povo nas igrejas. E aí eu disse, já prometi 2 vezes, vou falar sobre o kit gay, o dito kit gay. Deixa eu beber uma água aqui para... Esse dito kit gay, que esses canalhas, fizeram uma campanha difamatória em 2011, dizendo que Haddad, ministro da Educação, e Dilma, presidente, ia levar um kit gay para nossas escolas. O que é esse dito kit gay? Que não existe. Existiu um orçamento, né, apontado, direcionado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, junto com o Ministério Público Federal, né, que seria um conjunto de ações para combater as discriminações, as desigualdades nas escolas, o bullying, como a gente chama hoje, e que desses materiais seria contra a homofobia, que é todos nós aqui passamos pela escola e todos nós sabemos o que acontece na escola. Menino magro demais sofre, menino preto sofre, menino pobre sofre, pobre demais sofre se for escola parte pública, se for menino pobre na escola particular sofre. Se menino for gay sofre, se menino for lésbica sofre, se menino for bi sofre, se a menina for da roça, o menino for da roça sofre. Todo mundo que está fora do padrão, branco, do corpinho mais ou menos padrão, do urbano, então, de forma acertada, o Ministério Público Federal, com a Comissão de Direitos Humanos, né, e Minorias da Câmara, em 2011, destinou um recurso para o governo federal, o MEC, construiu um material contra a homofobia, que era a Escola Sem Homofobia, que foi organizada pela ONG Ação Educativa. Esse material paradidático para os professores, com 2 vídeos, né, bem simples, bem, né, ilustrativo para as crianças e adolescentes a partir de 11 anos de idade, né? Então não é crianças de 5, 6 anos como eles vêm mentindo nas redes sociais, são pré-adolescentes de 11 anos de idade, mostrando que a gente precisa respeitar as diferenças, né? Precisa respeitar as diferenças, todas elas. E aí, o canalha, perdeu a eleição para senador de Espírito Santo, o Magno Malta, junto com o garotinho
junto com Marco Feliciano, que um ano depois foi eleito presidente, 2 anos depois foi eleito presidente dessa mesma comissão de direitos humanos e minorias. Eles emitiram, eles pegaram material do Ministério da Saúde, que era para prostitutas e prostitutos e caminhoneiros, em pequena parte caminhoneiros, mas na maior parte caminhoneiros, né? Em prevenção a DST AIDS, prevenção de ST AIDS, ia distribuir para essa população específica, né? Prostitutos, caminhoneiros, caminhoneiras e tal, para a prevenção DST AIDS. Os caras pegaram, foram para o plenário, a tribuna do plenário da Câmara, e disse que aquilo ali era um material que existia no Ministério da Saúde, que era, né, esse prevenção das STIs, que tinham de fato imagens explícitas de sexo oral e tal, dizendo que era para crianças. E Bolsonaro cresceu naquilo. Quem era Bolsonaro em 2011? Ninguém sabia quem era esse traste, sabe? Essa crescência de ser humano que é Bolsonaro hoje. Ninguém sabia. E ele cresce junto com Magno Malta, com o Garotinho, com o Feliciano, outros deputados oportunistas da bancada evangélica que não representa os verdadeiros evangélicos do nosso país, infelizmente. E que foi aumentando esse clamor, foi aumentando essa boataria, e que chegamos hoje, que ninguém debate o Brasil, ninguém debate educação, saúde, infraestrutura, agricultura familiar, segurança alimentar, telecomunicações, internet, ninguém discute nada. O debate está interditado, sabe? Você só consegue desinterditar o debate quando você explica para as pessoas que não existe kit gay, né? Que o debate do aborto é um debate que não existe, ou que existe para garantir que as mulheres que fizeram aborto de forma clandestina recebam um cuidado hospitalar sem preconceito. Então o Gelber, né, Manzoli entrou aqui, o Walter César mandar um abraço também para vocês dois. O Gelber é enfermeiro, né, o Adal Santana lá de Ilhéus poderia até contribuir com essa colocação, né? Então garantir que as mulheres, obviamente, que fizeram aborto clandestino, que as mulheres ricas fazem aborto com segurança em clínicas particulares, pagando caro, poucas morrem, muitas morrem entre as pobres negras periféricas, que fazem com Citotec, que fazem com aquele negócio lá de costura, que as mulheres têm um atendimento hospitalar garantido, é só isso, sabe? E eles estão apelando a isso. Vou mandar aqui um abraço pro Neto Marques, liderança lá de Itajuru, companheiro, amigo nosso, né? Que é evangélico, inclusive, que está com Dário, esteve com Rui, com Bira, com Solo, nossos companheiros. E dizer que o evangélico, católico, de Umbanda, de um espírito ateu, agnóstico, de judeu, todas as religiões, eu acho que a gente precisa, nós como política, respeitar todas as religiões e garantir que todos e todas, né, tenham o direito de professar sua fé sem o Estado interferir em nenhuma religião, que nenhum templo faça aquilo que o Estado queira, sem os seus dogmas, a sua literatura, as suas diretrizes mandaram. Então, o que nós lutamos é por isso: liberdade religiosa, garantir que todos e todas professem suas fé, né, sem que o Estado e nem a sociedade, os setores majoritários da sociedade interfiram nisso. Então, eu disse que ia explicar um pouco sobre a questão do dito kit gay, que é um material contra a homofobia, que fazia parte de um material amplo contra, né, as opressões em escolas, e que alguns parlamentares de forma oportunista, criminosa, mentiram em plenário de 2011 até agora, e que as pessoas interditaram o debate sobre o Brasil, sobre os brasileiros e brasileiras e suas vidas, e que estão aí só debatendo isso, e que nós, se não lutarmos todos e todas, corremos risco de eleger, né, e lutarmos aí para rua, conversar com as pessoas na periferia, no centro, em todos os espaços. Um abraço para Adriano Carlinhos, nos ouvindo, nos assistindo também. Em todos os espaços, dialogando com o povo, mostrando qual é o nosso programa, o que é o programa do outro,
pra gente fazer um contraponto, equilibrar os dois, tentar mostrar os dois programas para que as pessoas tenham mais serenidade na hora de fora. Então, nossa live, vou tentar encerrar por aqui. Encerrei, eu acabei me emocionando com essa história de Marielle Franco, com o futuro de nós, militantes do campo da esquerda. Eu, particularmente, como professor de sociologia, fico muito preocupado com minha integridade física, emocional, psicológica, a partir de tantos casos que a gente vem tendo hoje numa campanha eleitoral de pessoas, né, insensíveis, fundamentalistas, preconceituosas, racistas, fascistas, machistas, com companheiras tão próximas, como Paula Munique, como Daiane, vou falar o nome dela, desculpa, como Daiane, companheira da UESB, da Biologia, que um cara derrubou ela da moto, a moto andando, a moto, né, percorrendo o caminho, o cara derrubou porque ela tinha um adesivo de um candidato do campo da esquerda, e eu fico, isso me emociona, né, me emocionou, e quero pedir desculpa a vocês, porque a gente não pode desistir do Brasil e vamos para a luta. O Brasil é nosso, né? Não é desse setor que saiu das cavernas agora, né? Que saiu, com todo respeito às cavernas, que saiu do buraco e que teve um candidato a presidente para legitimar esse discurso de muita gente que estava com esses sentimentos colocados nos seus interiores, com vergonha de externar, e que agora externam com prazer, né, com legitimação, porque tem um candidato como essa pessoa, como essa figura, como Bolsonaro, para legitimar. Então, gente, vamos ter uma boa semana. Fé em Deus, a gente vai ter, né, uma campanha essas semanas aí com muita garra, muita energia, com muita alegria, falando do nosso programa, denunciando, que nós temos que denunciar o que Bolsonaro apresenta e o que Bolsonaro não apresenta, e que a equipe dele já apresentou, como o fim do 13º, como o fim do notícia de férias, né? Como o 20% de imposto de renda, com uma alíquota única para todos e todas, quem ganha um salário mínimo até quem ganha R$1 milhão por mês, e que as pessoas não estão sabendo disso porque estão, né, com a venda nos olhos do kit gay, do aborto, do casamento gay, que o presidente vai forçar os pastores a fazerem, sabe? Essas maluquices, essas insanidades, que esse povo que não tem programa popular, que não tem programa para o brasileiro e que esconde o seu programa, né? Tem que criar esses factóides desde 2010 com o Serra, como eu falei, 2014 com a Aécio, agora com o Bolsonaro, para tentar ganhar eleição. Porque se for discutir programa com programa, capacidade cognitiva, esse candidato presidente do PSL não tem capacidade cognitiva, ele não consegue organizar um minuto de fala sem atingir ninguém, sem falar mal de ninguém, sem xingar ninguém. Então, assim, se a gente for botar todas as experiências administrativas de Haddad, como secretário da prefeitura, diretor da prefeitura de São Paulo, como ministro, né, do governo Lula e Dilma, como prefeito de São Paulo, e Haddad, desculpa, gente, nosso gato aqui passando, e contra esse candidato que foi esse candidato a presidente foi 28 anos deputado e que só aprovou dois projetos em 28 anos de vida parlamentar, que é a mesma idade minha, sabe? E um desses projetos é garantir que tenha um voto impresso, sabe? 2 projetos que não mudam em nada a vida da população, que faz com que as pessoas tenham somente, né, como comprar voto, que você tem um voto impresso, você compra o voto, paga R$50, e o cara, não, vai sair lá o resultado do seu voto, você tem que me trazer, me pagar os R$50 do seu voto. Então só vai garantir o voto, né, a compra de voto, o cabresto ainda mais, que um cara que foi deputado e que não, por falta de capacidade cognitiva, eu falo isso porque eu tenho amigos deputados federais, companheiros do partido, que os caras me falam, conversa com o Bolsonaro, a gente teve reuniões, ele não tem capacidade cognitiva, para não dizer outro termo, eu vou usar esse termo, capacidade cognitiva para governar o país, porque ele, e a gente não precisa ninguém me falar, todos nós percebemos isso nas falas dele, na participação dele, tais, né? E a gente tem essas 2 semanas aí para ganhar muito voto, conversar com muita gente, desmentir essa mentirada toda que tá aí e fazer um país cada vez mais justo, mais igual, mais
respeitador, né, mais justo para todos nós. Então, gente, uma boa semana. Um abraço a vocês, André Luiz, a Caio Henrique, que nós podemos ter nossas diferenças ideológicas, mas são companheiros e companheiras, né, que são respeitosos e que com certeza é um país diferente do que está posto, um país para todos e todas, com oportunidade, com alegria. Então, vamos encerrando aqui. Uma boa semana para todos nós. Um abraço.